Oi, gente, tudo bem? Professor Antônio aqui falando para mais uma edição do ONAcast, do podcast do Centro Popular de Cultura no Frio. Estamos indo para o 10º episódio desse podcast que nasceu para dar voz a todos os coletivos, a comunidade, o território do 2º Distrito de Duque de Caxias, que acreditam na arte, na cultura e que vem batalhando para divulgar cada vez mais o nosso povo através da poesia, da música, da literatura, do cinema, de todas as manifestações culturais que a gente vê que o nosso povo tem força, né? A gente quer agradecer o apoio, o carinho de todos que vêm acompanhando a história do No Frio. O nosso podcast tem crescido muito, né? A gente tem alcançado muitas pessoas, novas pessoas. A gente vê isso nas nossas métricas do Onofrio, do meu perfil, no perfil do Marimba Literária, do Rock Popular Caxiense, da Biblioteca Comunitária Solano Trindade, do pré-vestibular Solano Trindade, que esteve aqui no último episódio com as meninas, com a Tailane, com a Thay e com a Vi. O podcast do Onofrio quer dar espaço para todos poder se manifestar e se perceber enquanto agente de transformação do território. A gente quer agradecer pelo apoio ao professor Celso Passera, que cede gentilmente aqui os estúdios para a gente gravar o nosso podcast, e pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, só procurar Onofrio no YouTube. Você que está vendo a gente nas outras redes sociais, com certeza vai ter o link aí em algum lugar. Se inscreve lá, curte, comenta, compartilhe. Vai lá maratonar, ver os outros 9 episódios que a gente tem aí. Muita gente legal nessa história. E eu estava falando, né, de manifestações culturais. Hoje a gente tem um programa meio que atrasado. A gente tinha uma ideia de fazer um episódio com crianças e adolescentes, e a gente, lá do mês de outubro ainda, e a gente conseguiu fazer com que isso virasse realidade, porque hoje eu estou com 2 adolescentes aqui, representando as manifestações artísticas para inspirar outros adolescentes. Eu estou com o Juan Paiva, que tem um perfil no Instagram sobre futebol, e a gente vai conversar daqui a pouco. Eu estou com a Ana Laura, que é música, né, que é a minha filha mais nova, e também é motivo de escrever o meu livro Aninha e o Pé de Manga Rosa. E ela não está aqui só por conta de ser minha filha, mas de ser uma referência, assim como o Juan, de adolescentes, né, que produzem, que têm uma história, e eu trouxe eles aqui para compartilhar um pouco da história deles, para inspirar outros adolescentes. Estaria com a gente aqui o Israel, né, que também é músico, filho do nosso amigo pastor Gilmar e da Liliane, da professora Liliane. Estaria com a gente, mas ele passou mal e não pôde estar aqui com a gente. Mas ele vai estar, porque a gente vai trazer a banda que eles estão formando, junto com o Davi e com o Alceu. A gente vai trazer a banda aqui nos próximos episódios. Mas eu mandar um abraço para eles, e sabendo que está aqui, a gente está aqui na torcida para que ele melhore e fique bem logo. E, gente, eu vou passar a palavra então aqui para o Juan, para se apresentar, falar do que faz, né, qual é o seu trabalho hoje no Instagram, qual é o seu objetivo de trabalho, o que você anda fazendo por aí, Juan? Fala, galera, eu me chamo Juan, eu gravo conteúdos futebolísticos há 9 anos e também escrevo poesias. Eu ainda não as divulgo, mas pretendo divulgá-las logo no meu perfil pessoal, não no meu de futebol. Mais de 9 anos já que tu faz conteúdo? 9 anos, eu comecei com só 7 aninhos. Eu sempre fui muito apaixonado por futebol. Meu pai transmitiu essa paixão para mim e eu maratonava programas esportivos, sempre acordei cedo para ver jogos e gostava de comentar
sempre gostei muito de estudar. Hoje eu tenho diversos livros, tenho uma coleção de camisa e é algo que eu gosto muito de fazer e pretendo continuar. Ah, legal. E hoje você está com quantos anos? Hoje eu tô com 16 anos. 9 anos. Caramba, então, assim, isso é algo que já... Mais da metade da tua vida já faz isso, né, cara? É isso. E, assim, você falou de camisa, né? A ideia inicial era fazer um papo do Juan com meu amigo, o PH, que é um especialista aí de pesquisa de futebol, de times de fábrica e de times populares. Mas essa conversa vai ficar ainda com uma outra oportunidade de mandar um abraço aí pro PH. Mas daqui a pouco a gente vai falar de futebol e de outras coisas também, de poesia. Eu não sabia, cara. Escrevia poesia. E agora fala, Ana, o que você faz, Ana? Fala pessoal, eu sou a Ana Laura, eu sou estudante de música, também sou poeta e sou filha do Antônio Carlos. Isso é muito lindo, né, não? Gostei. E olha só, vocês, não sei se vocês perceberam, tem outro integrante na nossa mesa, né? Tá aqui o Onofrinho, ó. Você estava ignorando o Onofrinho, Ana? Olha para isso. Ana, respeita o Onofrinho. Para quem não sabe, gente, aproveitar a oportunidade, para quem não sabe, quem está acompanhando agora o Onocast, é o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrio. Por que Onofrio? É uma homenagem a um grande artista, né? Vocês que são dessa nova geração não conheceu o Onofrio. A Ana tem uma relação com o Onofre porque foi o Onofre que construiu o quarto dela, né? Lá na casa onde a gente morava, no Cangulo. O Onofre, ele era um artista múltiplo, era poeta, era teatrólogo, era músico, era pedreiro, era marceneiro, era professor de violão. Ele alfabetizou muita gente no Cangulo, quando a biblioteca comunitária Salão Trindade funcionava ali onde era a padaria da Rosa, e onde hoje os que moram é Jennifer, né? Quem? Filho do seu Haroldo. Ali, onde ali a biblioteca foi. Nossa, eu gostava muito. Então, daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso, né? E também as lembranças da Ana sobre essa questão da biblioteca. E o Onofre sempre foi um artista incompreendido, né? Um artista que não era valorizado. Mas era meu amigo pessoal e um cara que me ajudou muito na minha caminhada. E o Onofrevo nasceu para homenagear o Onofre, que nos deixou no período ali do pós-Covid, do 2022, de complicações, de um período que a gente achava que estava tudo bem, mas não estava, e ele acabou contraindo o vírus, mas como ele estava com uma idade muito avançada e com a saúde prejudicada por causa de outras coisas, ele veio a falecer. O Onofrevo nasce para homenagear o Onofre, né? Tudo que hoje acontece no Onofrevo é uma grande homenagem a esse artista que não foi valorizado enquanto vida, e o Onofrevo surgiu para, digamos, diminuir essa injustiça. Então, e o Onofrinho até hoje com a gente. Esse é um trabalho da Josiane, tá, gente? Josiane Amigurumi, que vocês podem seguir ela lá no Instagram. É um trabalho inspirado numa foto que eu mandei para ela, que ele tá com esse coletinho com as cores do frevo. Então, assim, é importante a presença de vocês aqui para ouvir vocês, mas também para compartilhar conhecimento com vocês e com quem acompanha a gente, né? Isso é muito importante. Então, já que você citou, Juan, normalmente a gente pergunta sobre o Onofrevo, mas você ainda não tem um contato com o Onofrevo. Mas como você citou a biblioteca, e é uma questão direta, né, com o Onofre, porque o Onofre teve uma história muito grande lá. O Onofre, acho que a biblioteca nasce em 2004, 2005, por aí. Porque em 2014 a gente fez uma festa de 10 anos. Isso é 2004. Em 2014, inclusive, o Celso Pancero estava numa mesa de aniversário da Solano Trindade com Écio Salles, grande e saudoso Écio Salles, da Flute, e Henrique Silveira e Pinho Cultura, lá da Festa Literária da Zona Oeste. Isso mesmo. Então, a biblioteca nasce em 2004 e a gente teve uma história durante muitos anos no Cangulo.
Queria que você contasse se você tem alguma lembrança desse período, como que foi. Depois a gente entra no seu trabalho propriamente dito. Eu me lembro vagamente, mas um pouco que eu me lembro me traz nostalgia, porque eu lembro muito bem, na verdade, de ficar mexendo no computador. Cadeira Mesmo, né, cara? cadeira laranja, eu nem que Que mesmo. Olha, que legal, cara. Eu nem sabia, nem lembrava disso, cara. eu ficava lá em quase minha tarde toda assim que eu chegava da escola. Eu peguei já o final, mas o que eu peguei foi uma parte muito boa da minha infância. Mas você pegou a parte mais rica da biblioteca, tá? Porque a biblioteca nasce na minha varanda mesmo. Aquela casa onde a Ana morava ali, na frente da minha irmã, era uma varanda de fora a fora ali, sem muro, Ainda não tinha. não tinha muro, não tinha nada ali. E aí eu botei os livros na varanda e as crianças olhavam os livros e ia lá sentava na varanda. A gente não chamava, não. As crianças viam o livro nas estantes, sentavam lá. Quando eu chegava, a Bíblia, a mãe da Ana, falava assim, Antônio, tem um monte de criança sentada ali na varanda ali. Ah, também porque a puta de ônibus, né? Saía da escola e É girava. o ônibus passando. É o ônibus. Não, então, os ônibus passavam e as pessoas ficavam apontando para nossa cara. Não, porque na cabeça das pessoas, ver uma varanda com um monte de livro do lado de fora, para elas era algo surreal. Todos. E as pessoas olhavam aquilo ali e falavam, pô, que maneiro. E as crianças, a biblioteca funcionava igual um farol, assim. As crianças viam o livro, isso daqui é igual de mariposa. Então a mariposa fica na luz. Então as crianças ficavam nos livros, cara. Isso é, pra gente, assim, a biblioteca nasceu sem a gente planejar. Quando eu conversei com a mãe da Ana Vivian, a gente pensou assim, pô, a gente quer uma biblioteca. Nasceu, eu falei, pô, vamos botar um nome. Aí veio, como a gente tinha sido, eu e a mãe da Ana, se conhecendo no pré-vestibular, Solano em Trindade. Aí a gente tinha até uma relação com o Solano. A gente batizou a biblioteca de Biblioteca Solano em Trindade. Então, esse foi o início. Aí dali a gente foi para a padaria da Rosa, depois a gente foi para casa, que hoje é onde a Jennifer mora, mas quando a gente foi para lá, não era daquele jeito ali. Era uma casa... não era abandonada, mas era váriazinha, o muro caindo mesmo, não é força de expressão, não. O muro caindo. Aí a gente batalhou, conseguiu um convênio com a prefeitura, e até que agradecer ao ex-prefeito Zito. Foi na época do Zito que a gente conseguiu um convênio com a prefeitura assumiu e nós levamos a Fundec para o Canguru. Aí a Fundec reformou tudo, construiu um muro, pintou, a gente reinaugurou e aí foi essa fase que tu pegou. Com as cadeiras laranjinha, computador, né? Foi essa fase aí. Você lembra de quê? Você lembra disso? Bem, se a biblioteca, se eu nasci em 2012, a biblioteca no ano de 2014, então me engano, o nome de muita coisa. Inclusive, esse dia eu estava vendo umas fotos antigas, eu baixei lá no Google Fotos uma foto de você andando no corredor novo, assim, da biblioteca. Mas você não tem essa memória, porque foi 2 anos. Já foi 2 anos, mas eu escutei muito meu irmão falando, que tipo, quando a Giovana, nossa prima, ia lá pra casa, eles acordam, E era assim, gente, a biblioteca ela sempre foi um refúgio para as crianças. A mãe da Ana às vezes falava assim, pô, você fica até que horas na biblioteca? Mas é porque as crianças não queriam ir embora. E tinha crianças que falavam assim, poxa, eu vou ter que ir para casa. Mas lamentando mesmo, assim, de ficar triste, né? Yeah, realmente. Ficar, né? Porque a gente fazia cinema com cachorro-quente. Tu lembra do cinema? Era uma sequência até muito boa, porque a minha tia era do lado. Então eu saía da minha tia, porque eu sempre gostei de ir lá, ia pra biblioteca, saía, ia no seu Aroca comprar doce. Caraca, mas é engraçado que eu não tenho muita lembrança de tu na biblioteca, cara. Assim, eu lembro dos tempos dos computadores, que era uma briga, né? Era uma briga, o pessoal, que a gente queria que vocês tivessem acesso aos computadores, mas queria que vocês lessem os livros também. que tu fez a pessoa, 1 hora de livro, depois que eu... Exatamente. Então, mas a gente tinha essa questão. É claro que, pô, a gente fazia, era para todo mundo usufruir mesmo. A gente queria que vocês tivessem, pô, pega um livrinho aqui para ler, não. Pô, porque no início, cara, para vocês terem ideia,
no início, a gente tinha os computadores muito fuleiro, que era um monte de peça que a gente montava. E as crianças achavam aquilo no computador da NASA. Eu jogava Mario, aquele que vem de ladinho assim, de 2D, que pula os... Mario. Então, só tinha Mario e um outro joguinho. Pô, mas as crianças achavam que aquilo era NASA. E esse cara deu um tempo. Eu falei, peraí, eles querem jogar? Então tá bom, vamos jogar. Se quer jogar 1 hora, tem que ler 1 hora. A gente botava isso, eu tenho foto. Tem registrado lá, cara. Mas que legal, muito bom. Assim, é o que eu falei com você, né? Não tem esse lance de combinar conversa. Você vê, isso é uma parada que eu nunca ia colocar no roteiro, porque eu não ia lembrar. Eu sabia, mas não lembrava, mas é legal poder registrar isso, né, gente? Porque, principalmente vindo de vocês, adolescentes, de ter essa memória, né? Isso é muito legal. Mas hoje, Juan, o que você faz hoje no Instagram? Qual é o teu foco? O que você trata essencialmente? De que é seu Instagram? O meu Instagram, ele varia um pouco o conteúdo. Tem vídeos que são somente de análise de jogos e tem vídeos que são de histórias, que eu gosto muito de estudar. Como eu já citei, eu tenho diversos livros e eu fico montando roteiros enormes. Eu fico fazendo... qual é a palavra mesmo? Eu fico fazendo resumos. Mas você escreve o roteiro? Não, você escreve o roteiro mesmo? Você já estudou sobre o roteiro? Ou você escreve o roteiro que você chama para te direcionar? É porque, assim, quando eu tô lendo o livro, cada capítulo, às vezes, são, assim, páginas, livro sensacional que eu sempre quis. Eu consegui na Bienal esse ano, futebol à esquerda, e a média de páginas por capítulo é entre 9 e 12. Aí, quando eu termino de ler um capítulo, eu releio ele, faço um resumo, que basicamente é o meu roteiro. Que aí eu me aprofundo ainda mais nas coisas mais interessantes que eu achei naquele capítulo e gravo os meus vídeos. Mas e aí, tu futebol à esquerda, o que tu acha? Então, eu acabei de completar 16 anos, a partir do ano que vem eu já posso votar, vai ter eleições para presidente e assim, eu não sou de direita. Eu não consigo defender um pobre de direita. Eu só te provoquei pra você falar mesmo, cara. Sou pobre de direita. Tu gosta dessa música? Não, depois eu vou te mostrar que tu vai gostar. Não, mas mas por que tu não consegue ser um pobre de direita? Cara, eu não tenho pacto com os ideais da direita. São anti-elitizados, foca muito na elite e eu sou pobre. Eu nasci em São Cristóvão, eu não nasci na Barra. Então eu não consigo defender os ideais da direita. Pô, cara, por isso que eu queria que tu conversasse com o PH. PH é uma enciclopédia, cara, de história de futebol, mas ligada à causa operária, cara. Ele é sensacional. Mas assim, a gente vai promover esse encontro, talvez até no Frilo também um dia, porque, o PH, pra você ter ideia, cara, sabe quem foi o PH? Você participou de alguma festa de Natal da biblioteca? Não, mas você deve ter participado, porque a Bianca sempre me ajudou, sempre esteve junto. O PH foi várias vezes Papai Noel na biblioteca, pô. Não é possível. Foi, pô, pra você ter ideia. E, na verdade, assim, a gente se reencontrou há pouco tempo na Feira Literária de Jacarepaguá. Ele chegou perto de mim, oi, Antônio, beleza. Pô, aí pra você ser educado, né, você vai e fala, pô, Vinícius e tal, pô, tu não lembra de mim, né? Eu falei, pô, cara, não lembro não. Pô, cara, eu fui o Papai Noel na Biblioteca Salvador Trindade. Falei, cara, agora que eu tô lembrando, teu amigo da Nana, da Alexandra, a professora da que era coordenadora lá, né? Pô, então assim, ele é um cara que, cara, você vai aprender muito com ele. Você tem que colar com ele, porque você crescendo nessa tua área, acho que isso é muito importante. Guarda aí que eu já volto aí nessa questão do futebol à esquerda, que eu vou perguntar a Ana em relação à formação dela. E aí, Ana? Como que você começa a tocar? Eu tenho uma história de como que começou a tocar, mas quero que você diga o que te levou a tocar. Eu até já sei o que você vai falar, eu vou deixar você falar. Não, mas você pode falar, vai ficar mais bonito você falando.
Meu pai diz que quando eu estava na bike do minha mãe, eu botava Sweet Child of Mine de Guns N' Roses pra eu. Aí ele fala que isso é um impulso pra eu continuar tocando, pra eu continuar fazendo. Não, mas isso aí é o que falei. Agora eu quero que você diga, por que você toca? O que te faz querer tocar? Porque a música é muito prazerosa, né? Faz a gente esquecer coisas que a gente não quer lembrar. Faz a gente ir pra outro mundo, assim, esquecer de tudo. Tipo quando você tá fazendo alguma coisa que você gosta muito e você tá sempre no lembro que você não quer ficar. Aí, tipo, a música é tipo um refúgio. Ah, que legal. E você gosta de ouvir o quê? Essa tua camisa é só para enfeitar ou você ouve Metallica mesmo? Eu escuto, né? Por influência sim. Mas eu gosto de tudo, MPB, reggae. Ultimamente ela tava tocando aquela música do Chico Buarque, João e Maria, meu Deus do céu. Não, é sensacional, não aconteceu 300 vezes. Não é mais não, ó. Pelo amor de Deus, isso aqui tava tocando. Eu tava pegando, depende da música. Dependendo da música, você pode escutar 1 milhão de vezes. Eu sei que tem. Nossa, tem uma música. Eu acho muito bonito essa transmissão que ocorre de pai para filho, de pai para filha. Obrigado, mano. Obrigado por você apoiar essa causa. Obrigado. E meu pai faz isso comigo, eu só escuto MPB, na verdade. Eu escuto rap também. Certo. Desenvolvi, eu aprendi a gostar. E tem uma música que toda vez que eu e meu pai escutamos, quando a gente, dia de domingo é um dia sensacional, porque a gente fica, depois do jogo do Flamengo, quando não tem nada, a gente fica lá na nossa varanda e fica escutando música. Até Mas qual é a música que vocês ouviram? essa música que a gente sempre fica intrigado é Nuvem Negra. É composta pelo Djavan e interpretada pela Gal Costa. Essa música é sensacional, principalmente quando eu contei pra ele a história, que eu fui pesquisar. Até hoje a gente... E ele não sabia da história? Ele não sabia. Pô, que legal. A história é... A Gal Costa estava com problemas conjugais, ligou pro Djavan, desabafando na madrugada. E meia hora depois o Djavan retornou a ligação falando: poxa, tem essa música aqui pra você. É uma música maravilhosa. No refrão dela fala: passa a nuvem negra, larga o dia e vê se leva o mal que me arrasou, pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso pra nos levantar, me derrubou, não sabe parar de crescer e doer. É uma música sensacional. Quando você tiver a oportunidade de escutar, escute que o seu não vai se arrepender. Não, eu gosto, cara, eu ouço. Agora, eu não consumo, mas eu ouço. Djavan é sensacional, né, cara? Muito. É uma lenda. E a tua música, cara? Como eu falei, qualquer música, só que agora eu tô fazendo muito rock nacional e MPB, menino. E você tem tocado o que exatamente? Muito Legião Urbana, Charlie Brown, nossa, é a minha banda favorita, junto com Guns N' Roses e Metallica. É engraçado que, para mim, para a nossa geração, a gente não aguenta mais ouvir Tempo Perdido. A nossa geração não aguenta mais. A gente gosta, mas a gente não tem mais saco para Tempo Perdido. Mas daí eu vejo ela tocando Tempo Perdido como se fosse a primeira vez. Falei, caraca, Eduardo e Mônica. Urbana é muito mais. Ver a Ana tocando... Não, meu pai não... Quero ver faróis, acabou. A gente tem tentado, a gente tem tentado. Mas Eduardo e Mônica tem sido mais constantes. E hoje então você é eclético em relação à música. Sim, até porque eu tenho duas influências, você no rock e minha mãe não gosta. Não é epilético igual o Pablo Vittar falou, né? Foi a primeira coisa que faz Minha gente, sorobática. Cara, mas isso é legal, cara. Podia ver assim, você, Juan e a Ana. Eu fiz questão, né, de tentar fazer esse episódio com adolescentes, porque, cara, hoje a gente vive uma cultura dos 15 segundos, né? Do rolar a tela o tempo todo. Pô, e você produzir um conteúdo que você estuda, cara, para produzir, né? É um conteúdo que, se a pessoa consome, ela sai dali com informação. Isso é muito importante, né, cara? E eu queria que você voltasse e falasse do livro que você estava procurando, contasse um pouco da história dele. E, com certeza, você conhece a história do Cantonar, né?
Conheço. Da voadora. Aquela voadora. A Ana não deve lembrar, mas o Cantona é um jogador famoso que deu uma voadora num torcedor fascista. Se não me engano, era um hooligan. Acho que era. Acho- Nossa, tem até um livro que eu queria muito comprar. Sobre. Acho que é um hooligan. Hooligan, gente. Diz aqui do Manchester. Acho que ele tô back. Caraca, assim, pra quem não sabe, né, Hooligan era uma das torcidas mais violentas da Europa. E o Cantona, não sei se não sei se ele falou alguma coisa, se ele xingou o Cantona, eu não me lembro bem a história, mas eu sei que o Cantona voou no peito dele, Eu mano. era tão católico. Voou no peito dele, inclusive. Eu tinha uma camisa do Cantona. Ela se desfez, cara, de tanto que eu usava ela. Não sei para onde que foi. Mas fala pra gente um pouquinho desse livro, Futebol Esquerdo, de quem é? É do espanhol Kik Peinado. Aham. Eu fui procurar lá na Bienal, eu fui em busca de 3 livros. Johan Cruyff, autobiografia, porque eu também jogo futebol. Aham. Os meus 3 maiores ídolos são o Zico, o Cruyff e o Messi, porque o que eu vi esse cara fazendo é absurdo. O Cruyff, por conta dos seus ideais de jogo, ele é o pai do futebol moderno. Acho que isso é inegável. E o Zico, porque eu sou flamenguista doente. Pô, mas Eu até falta por... Mas comentarista pode ter time, pô? Pode. Você consegue ser imparcial na hora que vai analisar o Flamengo? Consigo. Se o Flamengo jogar bem, é o que acho que foi o Maestro Júnior que falou. É elogiar sem exaltar e criticar sem humilhar. Então, se Sensacional isso, hein? o Flamengo jogar mal, como jogou Júnior, você fala do vestido do Júnior? Ele falou isso? o Maestro, Caraca, maneiro, não sabia não. e se o Flamengo jogar bem, eu tenho que falar a verdade. O Flamengo fez isso, isso e isso, eu não posso ficar exaltando ninguém. E sobre esse livro, vou entrar até agora numa questão social, porque domingo, acabei de lembrar, domingo agora tem Super Clássico, que pra mim é o maior clássico do mundo, que é Boca Juniors e River Plate. Tô esperando chegar agora a camisa do Boca Juniors de 2008, eu mandei botar Romã. O meu nome é Juan, por conta do Juan Romã Riquelme. Eu já tenho isso definido na minha cabeça até. Eu quero ter 2 filhos homens, um vai se chamar por conta do Zico e o outro Riquelme por conta dele. Caraca. E essa rivalidade entre Boca Juniors e River Plate é uma das mais interessantes de se estudar. Pouca gente sabe, mas são 2 clubes que nasceram no mesmo bairro, no bairro de La Boca, que era a maior província argentina. O River Plate nasce em 1901, fundado por imigrantes ingleses, e o Boca Juniors em 1905 por imigrantes italianos. E no início essa rivalidade é uma rivalidade doméstica. Eles dividiram o mesmo bairro por quase 20 anos. Os torcedores do River chamavam os do Boca de bosteiros porque o espaço destinado para construir o estádio do Boca, que é a La Bombonera, era de uma fábrica de tijolos que misturava argila com bosta de cavalo. Então, Caraca, sensacional. no início, essa rivalidade era uma rivalidade doméstica. Mas o River Plate acabou saindo do bairro de La Boca. Os torcedores do Boca até contam que, na verdade, era porque o River Plate não se identificava com o bairro popular de La Boca. O River Plate se mudou para Palermo e logo depois para Belgrano, que é onde fica até hoje o River Plate. E assim, ela foi se arrastando de uma rivalidade doméstica para uma rivalidade nacional. O River Plate tornou o clube mais rico da América. Tem até a frase, os milionários não podem ser pobres. Se você for em Belgrano, ali ao redor do Monumental de Nunes, você vai ver que é muito elitizado. Agora, se você for em La Boca, é uma coisa sensacional, é todo tematizado. Tem diversas fotos do Maradona. E também o que intensificou essa rivalidade foi a ditadura argentina. Os 3 ditadores eram torcedores e sócios do River Plate. Ajudaram a reformar o Monumental para a Copa de 78. E os torcedores do Boca Tesouro, que é um estádio construído por militares. Caralho. Construído por militares. Eu De esquerda, né? Sim, ele até fala. Eu tava vendo uma entrevista dele recentemente, ele fala que ele nunca vestirá a camisa do River Plate. É até curioso
porque muitas pessoas associam o Maradona ao Boca Juniors. E tem a igreja maradoniana. E Maradona é com Deus. A gente assim tem os 10 mandamentos. E um desses 10 mandamentos fala que Maradona não pode ser associado a nenhum clube argentino. Tem até uma outra frase que é: o Messi é como o argentino gostaria de ser. O Maradona é como o argentino é. Para mim, ele é o segundo maior jogador da história. Ele é o jogador mais idolatrado, o jogador mais tatuado, e o primeiro, para mim, obviamente, é o Pelé, por tudo que ele fez com o futebol depois dele. Com certeza. E assim, é sensacional, mano, ver você falar sobre isso, porque adultos, né, pessoas que estudam, são formados, não têm o conteúdo que você tem e a capacidade de discernir essas coisas que é difícil. Eu dou aula para sexto até ensino médio e você vê alunos com dificuldade de escrever um texto de 2, 3 linhas, né? É por isso que eu acredito que é muito importante você estar aqui, poder compartilhar isso, né? Esse seu trabalho é sensacional. E daqui a pouco eu queria que você falasse um pouco do que você escreve, mas eu quero falar com a Ana sobre como que você começou a escrever, Ana. O que você escreve, o que você gosta de escrever. Isso tem relação com a música? Algumas coisas juras têm ritmo sim, mas é mais de sample e tirar de outras músicas. Mas eu acho que no final do ano passado, em 2024, eu comecei a escrever mais, eu acho. Mas o meu primeiro poema foi quando eu era bem pequeno, quando eu tinha uns 7 anos. Era um poema bem infantil, né? Tipo, a menina andando pelo quintal, cheirando a florzinha, rolando na bola de futebol. Mas hoje você escreve sobre o que exatamente? Mas love song, man. Isso. Meu Deus. Mas você tem que falar, mas nem todo mundo sabe, assim como o Ana falou, sobre coisas que as pessoas vão descobrir depois do que ele falar. Sobre a história do Boca e do River. A maioria das pessoas não sabe disso. É que as pessoas podem também não saber o que é love song. Love song é o tipo de gênero de música mais ouvido atualmente por causa de outros tipos de música também. Que é mais no violão mesmo. Você, quando começou a tocar, você tinha isso claro na sua cabeça, assim, o que você queria tocar? Não. E hoje você, então, consegue tocar todos os ritmos, então? Sim. Isso é bom para o músico? É bom. Eu já ouvi falar que É uma música mente aberta, né? Então, isso que toca tudo, né? Uhum. Mas tem gente que fala que quando a pessoa se especializa num determinado ritmo de música, ela domina aquela técnica como ninguém, né? Você vê, quando a gente fala de guitarristas, as pessoas acham que os melhores guitarristas são do rock. Não são. Um dos maiores guitarristas hoje do Brasil, que a maioria do pessoal não conhece, ou pelo menos menospreza, é o ex-marido da Joelma, como chama? Chimbinha. O Chimbinha toca pra caramba do Calypso. O pessoal pensa assim, é lá do Nordeste, é lá do Norte, e a pessoa pensa de técnica, mas é porque exige muito. Vai tocar direto na guitarra o que eles tocam, né? O Luiz Caldas, que toca da Bahia, tocou a vida toda no Carnaval baiano. Um dos maiores guitarristas que o Brasil tem. Então, assim, tem uma questão de gêneros que isso é importante. E é bom para quem vê a gente, quem está ouvindo a gente, entender que a música ela não tem que ficar só num lugar só, né? E o que eu sempre tentei compartilhar, tanto no Onofrio, na biblioteca, em relação à música, é isso. O próprio Onofre era assim. O Onofre tocava forró, tocava rock. O Onofre teve banda de rock. Ele gostava de frio, mas ele era um artista que valorizava muito todas as manifestações artísticas, eram muito importantes. E o que tu escreve, amor? Sua poesia é sobre o quê? Sobre o Flamengo? Sobre o Então é sobre o Flamengo.
Ainda não quero começar a escrever, sim, sobre o Flamengo, mas eu comecei a escrever minhas poesias em 2021, conta de uma garota, Tava apaixonado. tá, uma garota de Canarim, minha antiga escola, só que eu continuei escrevendo, só que esse ano as minhas poesias estão em nível sensacional, elas foram melhorando a cada vez que eu escrevia. E eu sempre penso assim, a melhor poesia que eu escrevo é a última que eu fiz. Essa última que eu fiz 13 de outubro, eu lembro, eu geralmente escrevo de madrugada e, nossa, é uma poesia sensacional, quase que em livro. Tanta coisa que estava guardada, que eu só fui escrevendo. Sério? Nossa, é uma poesia gigantesca e muito bonita. E mostro pra Liliane, pra mãe do Israel, eu foram minha ex-professora de português também. Tu falou que no início que tu não compartilhou ainda as poesias? Eu ainda não comecei a Em lugar nenhum. lugar nenhum. Ah, entendo, mas, pô, tá convidado a compartilhar no nosso sarau, cara. O sarau tem música, tem um momento de poesia, tem um slam. A gente está chegando ao final, então, do nosso episódio. Queria agradecer a presença de vocês. Tenho certeza que, assim, vai ser um motivo de muita inspiração para os adolescentes que estão acompanhando a gente. Ver você, Juan, trabalhando numa área desde tão novo, sabe? Ver você, Ana, tocando, né? O último evento do Onofrevo, você tocou junto com Israel, com Alceu, que eu vou trazer aqui junto com a banda Doma, que eles formaram, né? E isso é muito importante, né? De ver vocês produzindo, né? Num tempo em que as pessoas só querem ficar o tempo todo no celular. Esse foi o grande objetivo que a gente pensou de trazer vocês aqui. E para encerrar, eu queria que vocês fizessem os agradecimentos finais para a gente encerrar esse nosso episódio especial dedicado aos adolescentes. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao Senhor pelo convite e os meus pais sempre pelo apoio que eles me dão nessa área. Legal. Também agradecer também a Deus e essa oportunidade que nem todos os adolescentes têm. Obrigado, Aninha. Obrigado, Juan. Obrigado mais uma vez a nossa equipe aqui, sempre apoiando a gente na produção do ONOcast. Mais uma vez agradecer ao professor Celso Passera pelo espaço aqui nos estúdios. Agradecer a todos os parceiros do Onofrevo que estão na nossa caminhada. Esse foi o nosso 10º episódio do ONOcast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo. E quero encerrar mais uma vez, como a gente sempre encerra os nossos episódios aqui com a poesia Epidemia, que acompanha a minha caminhada. Estava grafitada lá na parede da Solano Trindade, na Padaria da Rosa, quando ainda era lá do lado da Padaria da Rosa. Um poema de um amigo meu que sempre me inspirou e que eu sempre compartilho em todos os lugares que eu falo, que eu dou palestra, e é o nosso poema que encerra aqui o nosso programa, o nosso podcast. E antes da poesia, eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, ative lá as notificações para não perder as nossas atualizações. Rapidinho aqui, queria também pedir para se inscreverem. Cara, sem... Para irem lá na página do Instagram, @batebola com o Juan. Por favor, dê aquela força lá, tô na meta de 500 seguidores. Ah, legal, isso aí. E o senhor? Na hora de assistir. Segue a molecada lá, gente, se inscreve no canal do Onofrevo. E para encerrar, o nosso poema Epidemia. É a saga do povo que agora se repete. Onde houver injustiça, sempre haverá um rebelde. Eles têm medo de nós porque somos a maioria. A burguesia sofre de guetofobia. Obrigado, gente.